Olá, famílias e fotógrafos! Começando mais um Papo Família por aqui e já estamos indo para a quarta entrevista dessa edição especial. Sempre conhecendo um pouco mais sobre como essas 10 fotógrafas brasileiras com trabalhos reconhecidos do Brasil e exterior conciliam a maternidade, vida pessoal e profissão. Nossos bate-papos também têm abordado dicas e novidades sobre ensaios de família, de crianças, newborn, pós-produção e negócios. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. E tem novidade rolando na Digipix, que é a patrocinadora e apoiadora deste programa, com o lançamento do pôster premium no tamanho 50 por 70 centímetros, impresso em papel fotográfico lustre e na HP Índigo, que traz ainda mais definição para as nossas imagens. E ainda tem uma agenda de eventos para a gente aproveitar em diferentes estados do Brasil. Em Belo Horizonte, o Digipix Experience BH acontece no dia 25 de setembro. Em São Paulo, a Digipix estará presente no Canon Zoom In no dia 21 de setembro, no pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. E por fim, em Joinville, onde fica o Parque Gráfico, acontecerá o Photo Experience Digipix Indimagem. E olha, este evento tem direito ao tour pela produção, vale muito a pena. Então corre no site para fazer sua inscrição e garanta sua vaga. E por falar em Digipix Day, a nossa convidada de hoje é uma das palestrantes do evento em BH. Dona de uma agenda lotada, essa mineirinha é sucesso entre suas clientes e entre as fotógrafas também. Anda sacudindo o mercado brasileiro e em breve vai levar o seu trabalho para o outro lado do oceano. Minha parceira de palestra e amiga querida, hoje eu vou conversar com a mãe do Francisco. Bem-vinda, Mari Siqueira. Oi, Ká, tudo bem, amiga? Tô super feliz com o convite. Tô adorando esse papo que a gente vai ter aqui. E muito obrigada por me colocar para participar desse projeto tão bacana. É um prazer receber você, Mari. E olha, eu estava falando com o Paulo, para quem não sabe, meu marido. Ele estava falando que a gente não precisaria nem parar um tempo de agenda aí para gravar essa entrevista, que era só colocar nossos WhatsApp para rolar. Horas de WhatsApp, de áudio, e a gente ia fazer a entrevista inteira, só que ia demorar mais 5 horas, né? Com certeza, isso que eu ia falar. Como previsto. Com certeza, ia precisar de uns 5 capítulos. Exato. Bom, eu dei bom dia para Mari hoje e quando ela foi me responder, ela escreveu bom diabo. Eu falei, nossa, ela não deve estar fácil essa semana para Mari, né? Mas depois a gente entendeu que era um problema ali de corretor ortográfico, né? Já passei cada aperto de corretor ortográfico, Eu também. A gestante falar assim, olha como eu tô barriguda, daí ela manda uma foto, eu respondo, nossa, que bigoduda! Daí a outra, assim, me chamou no WhatsApp, daí eu respondi, me chamou no direct, eu acabei respondendo pelo WhatsApp depois, e o sobrenome dela era Delício. Eu falei, oi, você é a Ana Deliciosa? Ela respondeu, olha, meu marido não tem reclamado, mas eu sou a Ana Delício. Pelo menos ela era assim, bem-humorada, né? Bem-humorada. Você já passou aperto assim com cliente, Mari? Eu passei cada um, assim, mais terrível que o outro. Deu morrer de vergonha. Por sorte também, as clientes eram muito bem-humoradas, pelo menos as que eu já tive. E morreram de rir, né? Mas já tive um bem desses. A gente tem que fazer lá a hashtag pelo fim do corretor ortográfico, né? Só faz a gente. E cada situação hoje foi isso. Bom diabo. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu acabei de acordar, eu dormi super bem. Bom diabo. Eu falei, nossa, a semana dela deve estar sendo péssima. Mas pelo visto tá sendo boa, né, Mari? Olha, a semana promete, graças a Deus, como tem sido, mas segunda-feira, normalmente pra mim é um dia assim tenso, porque a gente olha a semana toda que tem pela frente e fala, nossa, eu vou precisar assim, de estar muito bem disposta, né? Vou precisar de estar muito inspirada para poder conseguir cumprir isso tudo. Legal.
Mari, conta aqui pra gente, como é que você começou na fotografia? Você vem de uma outra área, você vem da área de saúde como eu, e foi migrando aos poucos, né? Conta pra gente da onde você vem, com o que você trabalhava e como que foi esse processo de migração para fotografia. Bem, eu me formei em enfermagem na PUC aqui de BH e trabalhei 10 anos como enfermeira intensivista, que é só com terapia intensiva, e eu comecei um tempo bem pouquinho com terapia intensiva adulto, mas eu sempre quis trabalhar com terapia intensiva neonatal e pediátrica. Então eu trabalhei durante 10 anos no total, exclusivamente dentro do CTI, e a maior parte do tempo, né, tipo 80% do tempo, com terapia intensiva neonatal e pediátrica. Então eu trabalhei nessa época, nessa área, né, durante esse tempo todo. E a fotografia, na verdade, acho que como muitas de nós aqui, que a gente, né, escuta, as nossas amigas e tudo, é difícil alguém que nunca gostou de fotografia, de repente virar fotógrafo, de repente assumir uma profissão fotógrafo sem nunca ter gostado. Então, eu sempre curti, desde minha primeira memória, assim, de um registro fotográfico que eu fiz. Eu tinha 11 anos de idade e eu ia me formar na escola, né? Antes de entrar no ginásio, antes de entrar na 5ª série daquela época. E aí a minha escola, na época, fazia uma excursão. E eu lembro direitinho da minha aflição que eu estava indo para a excursão e não tinha câmera. Então meu pai saiu comigo no dia da excursão, de pegar o ônibus para ir. Nós fomos numa loja daquela de revelação e ele comprou uma máquina, uma câmera descartável, com 36 fotos. Comprou 2, na verdade, e me deu para eu levar. E aí eu cheguei, eu tinha 11 anos, e eu fotografei a excursão toda. Eu tenho as fotos até hoje. Então eu sempre curti. Que legal. Muito engraçado. Eu sempre curti, sempre adorei. E, bom, enfim, depois eu trabalhei como enfermeira, Francisco nasceu, obviamente, como uma grande parte de nós, mães fotógrafas, a gente começa a querer fotografar compulsivamente a criança, né? É compulsivo mesmo, né? Não tem como. Compulsivo, não tem como. Até porque, cara, na nossa época, meu filho, né? Vamos combinar, na nossa época parece que a gente é muito velho, nem é tão velho, a gente já tá na flor da idade. Não. Mas assim, com os nossos marmanjos, o Francisco tem 12 anos, então naquela época não tinha telefone, não tinha smartphone, quando o Francisco nasceu. Então era câmera, era foto normal, né? Então eu fotografava muito, revelava tudo. E aí, bom, enfim, um belo dia, depois que o Francisco tinha 2 anos e meio, eu estava super cansada da área de saúde, que é uma área desgastante, e resolvi sair da área de saúde e fui trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa de engenharia aqui em Belo Horizonte, e ele precisava de um gerente administrativo, me chamou para poder trabalhar com ele. Eu entrei na FGV, fiz uma pós, ou seja, uma segunda profissão administradora, e comecei a trabalhar. Trabalhei um tempo lá com eles, mais ou menos vou chutar uns 5, 6 anos. Paralelo a isso, eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de ânimo, porque eu não ficava tão cansada, igual o hospital me deixava, e comecei a fotografar de hobby, meus sobrinhos, né, aquela coisa. Para não delongar demais aqui, nessa brincadeira toda, um belo dia, uma pessoa me chamou para poder fotografar o casamento dela, não tinha nem câmera. E eu topei. Eu perguntei o que ela queria, ela me levou um álbum de uma irmã, de uma amiga, não sei dela. Eu gostei das fotos, eu achei fácil olhar na foto. Assim, eu falei, não, isso eu consigo fazer. E daí, a partir disso, eu fui comprar minha câmera, fui aprender a usar. Isso 4, 5 meses antes do casamento, e fui fotografar o meu primeiro evento como fotógrafa, que foi um casamento. Você começou com casamento, então, de cara, assim. Fácil, de né? Cara, gente, sabe aquela coisa bem kamikaze? Era um casamento, 12h30, 1h da tarde, ao ar livre, 120 convidados, e fui euzinha só eu. Nossa. Achava que tava tudo de boa. Eu fui lá fotografar, numa boa. E deu certo? Deu super, assustadoramente certo, assim. É assustadora porque a pessoa fala que a coitada da noiva não tinha noção, né, do que ela estava fazendo. Mas assim, eu adorei não só a sensação de ser a fotógrafa do casamento, me passou aquela coisa assim, gente, como eu sou importante neste momento. Se não for eu aqui, ela não vai ter nada disso guardado. Era bem isso que passava na minha poderosa, cabeça. Né? Poderosíssima. Eu me senti extremamente poderosa naquele dia. Eu fiz, a ignorância às vezes nos poupa demais, né? Eu fiz super tranquila, não tive estresse com nada, porque eu não tinha noção do que podia acontecer, o que podia dar errado. Pra mim tava tudo tranquilo. E eu acho que isso me ajudou muito. E isso me formou, assim, isso foi, acho que talvez uma base da minha formação fotográfica,
porque eu sempre, depois disso, eu sempre me deixei levar pelo momento, assim, eu me julguei nas coisas, sem muito medo, porque eu acho que nada vai ser mais arriscado do que fotografar um casamento sozinho, meio-dia e meio, pela primeira vez na vida, né? Exatamente. Então, essa experiência me deixou, tipo assim, sem medo, com muito, assim, curtir essa coisa do risco, essa adrenalina, e eu acho que eu vivo muito assim até hoje. Foi assim depois desse dia, foi assim para minha formação técnica, que foi bem invertida, que ela não teve, vamos dizer assim, né? Ela foi no vamos fazer e vamos ver o que dá. Depois que eu já tinha entendido o que era que eu fui me formar tecnicamente, mas eu acho que muito por essa primeira experiência. E Mari, você acabou não seguindo por essa carreira de fotógrafa de casamento, de eventos, apesar de que eu sei que você faz eventos, né? Mas você acabou indo para a área de família mesmo, né? As sessões de maternidade, crianças e bebês recém-nascidos. Como é que foi essa escolha? Bom, depois desse primeiro casamento, apesar de eu ter curtido pra caramba, o que eu entendi é que eu gostei do poder que o fotógrafo tem de congelar a vida, assim. E aí eu comecei a analisar, comecei a entender, beleza, legal demais isso, agora eu comprei uma câmera, deixa eu ver o que tem para fazer, né? Mais ou menos desse jeito. E automaticamente, pela minha formação como enfermeira, por ser sempre apaixonada por criança, por ter curtido muito a minha maternidade, por ter vivido ela bem intensamente, eu acabei indo meio que inconscientemente, meio que levada assim para esse lado de família, de gestante, de recém-nascido, de criança, e fui deixando o casamento de lado. Eu fiz no total 4 casamentos, kamikaze loucamente, só esse primeiro mesmo. Os outros eu fiz com outros fotógrafos, a coisa mais pensada. Eu fiz e eu sabia, meio que no segundo, que não era aquilo que eu queria, sabe? Que eu queria ter um pouco mais de controle da situação. Que eu acho que no casamento eu não sentia isso. Então eu notei que eu precisava desse controle, assim, sabe? Sabe que eu fiz 2 casamentos também, né, Mari? Acho que eu nunca te contei isso. Não, nunca contou. Eu fiz bem no começo da minha carreira também. Eu fiz um casamento que foi no civil, com poucas pessoas, assim, e era um cartório super bonito, todo de vidro, com jardim de inverno, assim, atrás. Então, tipo, caiu de presente no colo, né? Mais fácil que isso possível. E depois foi um almoço num salão de festas muito bonito e num jardim durante o dia. Tinham 100 pessoas também, mas foi super fácil, porque era de dia, eu tinha pouca experiência também e eu adoro esse trabalho. Daí, há uns 2 anos atrás, eu e o Paulo, a gente botou um casamento num dia frio, escuro, de chuva, dentro de um hotel sem janela, e as fotos ficaram maravilhosas, mas daí, assim, foram anos depois daquele primeiro, e a gente tinha outro tipo de experiência já, a gente deu conta. Mas eu também tive essas 2 experiências aí. Eu acho importante, eu sou sempre a favor do fotógrafo eu acho que você obviamente, você já ouviu falar muito isso, inclusive quando eu tô palestrando, né, quando eu tô conversando, eu falo muito isso, eu não me intitulo fotógrafa de newborn, de família ou de casamento. Eu sempre fui muito contra essa questão desse rótulo, e eu acho que a gente precisa estar aberto para isso. Então, hoje eu sou fotógrafa da família, e para mim, o da família, ele vai desde o casamento até a boda de diamante e tudo aquilo que acontece no meio. Com certeza. Ali na vida de uma pessoa, né? Exatamente. Então, o que eu interpreto que está fora desse título de fotógrafa da família? Fotografia de moda, fotografia de esporte, fotografia de produto, que eu acho que isso é uma vibe diferente. Eu acho que isso é um trabalho que é muito diferente em todos os aspectos. Desde a logística, até o equipamento, até o processo de pós-produção, até onde vai ser usado e como vai ser usado. Então, eu acho que esse título a gente tem que pensar, de repente, em não usá-lo para que a gente tenha liberdade dentro da profissão. Exatamente, Mari. Eu concordo com você. Eu também prefiro ser apenas fotógrafa e poder circular por todas essas áreas que a gente considera, né, dentro do nosso nicho ali, o nosso núcleo familiar, mas que são diversas também. Ainda com a agência de publicidade que eu e o Paulo temos, eu ainda consigo trabalhar com produto, com fotografia de moda por conta da agência. Eu faço alguns trabalhos assim. Mas comecei a fotografia de uma maneira geral, fotografando produto, o que me ajudou imensamente na fotografia newborn. Mas muito, assim, porque... não querendo comparar, óbvio, né? Já foi falado isso muitas vezes, mas o bebê tá ali, ele precisa ficar parado, dormindo,
numa pose, com a iluminação correta, a gente tem que saber iluminar, posicionar, como a gente faz com fotografia de produto, né? Então, se o fotógrafo está aberto, disponível para a fotografia de uma maneira geral, a gente realmente não precisa desses rótulos, né? Exatamente, eu penso exatamente assim, e eu acho que todo fotógrafo tem que circular. Por exemplo, se o fotógrafo vai num congresso, eu acho interessante quando o congresso ele é amplo de temas, ele vai falar de tudo um pouco. Então, eu acho que isso enriquece muito a formação e enriquece automaticamente o olhar, a criatividade, enfim, eu acredito muito nisso. Mari, você optou por não ter estúdio, né? Isso foi uma estratégia desde o começo ou você foi testando aí aos poucos a fotografia até decidir isso, se teria ou não teria um estúdio? Ou a tua linguagem já estava mais voltada para fora de estúdio mesmo? Bom, não começou consciente, não foi uma estratégia consciente. Eu comecei sem estúdio, porque eu não investi nisso de cara, eu precisava de saber se era isso que eu queria mesmo, né? E até porque os 2 primeiros anos, eu comecei a fotografar em 2013, o casamento que eu falei que eu fui sozinha foi em abril de 2013. Eu fiquei 2013, 2014 e 2015 ainda trabalhando como administradora. Então, eu levei durante esse tempo, esses 3 anos, 2 anos e meio, eu levei as duas coisas juntas. Então, eu tinha que sentir como é que era. Quando eu resolvi me dedicar exclusivamente à fotografia, que foi em janeiro de 2016, foi meu começo de carreira, vamos dizer assim, solo na fotografia, eu já tinha uma logística e uma linguagem e uma estrutura que eu me sentia muito confortável com ela. Uhum. Então, a partir do momento que eu vi que eu estava bem, não passou pela minha cabeça, bom, agora que eu sou fotógrafo em tempo integral, eu preciso ter um estúdio. Não, passou assim, bom, agora que eu sou fotógrafo em tempo integral, eu vou fazer isso que eu estou fazendo metade do meu tempo, o tempo inteiro, com a mesma linguagem, porque eu acreditei, e acredito até hoje, que foi justamente essa linguagem, essa minha, vamos dizer assim, logística, esse meu modo operando, assim, que me levou a poder me dedicar exclusivamente à fotografia, sabe? Uhum. E você foi construindo a tua linguagem através dessas experimentações, né? Exato. E uma coisa que eu vejo hoje, muita gente, hoje, onde eu estou profissionalmente, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, no mercado nacional de uma forma geral, mas especificamente aqui na minha cidade, eu sou muito questionada em relação ao fato de eu não ter estúdio. Tipo assim, como assim você é uma fotógrafa que tem um trabalho reconhecido e tal, não tem estúdio? Porque fica aquele estigma de que a fotógrafa que não tem estúdio é porque ela está começando a carreira ou não tem grana para investir no estúdio. Exato. E não é isso, é uma opção. E eu vejo que o desafio diário de eu chegar num lugar que eu não domino a luz e que eu vou ter que me adaptar e que vai me dar um resultado que vai ser um pouco diferente, apesar de eu saber que eu tenho uma linguagem, minhas fotos têm uma linguagem muito uniforme, mas eu chego muito nessa uniformidade depois, na minha pós-produção. Apesar dela não ser tão pesada, mas ela equaliza esse meu trabalho. Mas esse desafio de eu ter que me adequar e me adaptar àquela situação ali do momento, isso me move. Uhum. E eu tenho um pouco de medo do estúdio me prender. Eu tenho uma tendência, eu sempre fui assim, por exemplo, em escola, eu tinha uma dificuldade enorme de acompanhar os 50 minutos de aula concentrada, a não ser que fosse uma coisa nova, uma coisa extremamente dinâmica. Então, eu imagino que, de repente, né, tentando fazer um link aqui com algum traço da minha personalidade, isso me faz ser produtiva, me faz ser criativa. Enfim, eu trabalho muito bem assim. E te tira da zona de conforto diariamente, né, Mar? Diariamente. E isso me deu, cara, uma coisa muito legal, assim. Hoje, a minha leitura de luz, por exemplo, ela é muito apurada, porque eu literalmente trabalho. Se eu tenho 10 sessões de segunda a sexta, eu tenho 10 situações de iluminação diferente. Uhum. Então, eu tenho que me virar e me entender com 10 situações diferentes. E aí, nada como a prática para você ficar fera numa coisa, né? Então, assim, eu vejo que essa questão da luz, esse meu modo de trabalhar foi uma escola absurda. Mari, a gente tem uma coisa parecida, que apesar de a gente amar a fotografia, a gente encara a fotografia como um negócio, né? Então tem o romantismo da fotografia de família, da gestante, do newborn. A gente usa esse romantismo a nosso favor,
mas o nosso olhar como negócio, ele é bem apurado também, né? Como é que você encara essa questão do empreendedorismo e olhar a fotografia realmente como business? Bom, isso veio junto com o dia que eu resolvi que eu ia viver da fotografia, né? Era assim, já que eu ia viver dela, ela tinha que me dar dinheiro. E para ela me dar dinheiro, eu tinha que encará-la como uma empresa, como qualquer outra que eu já tivesse passado, tanto o hospital quanto a empresa da minha família, que eu trabalhei assim exatamente com a área de administração. Uhum. Então, isso daí veio junto, eles não são em momento nenhum separados. Eu não aprendi que era uma empresa depois que meu negócio começou a dar errado. O contrário, o negócio foi dando certo, porque eu acho que desde o início eu encarei como uma empresa e um negócio. Eu sou extremamente organizada da parte, eu posso dizer, burocrática, da parte de negócios, no sentido de controles, de organização, de contratos, de business, sabe? No sentido literal da palavra. Então, eu tenho, desde o primeiro dia, não em 2013, mas desde 2014, eu tenho todo o meu faturamento mensal anotado. Eu tenho os meus contratos, desde o primeiro contrato guardado. Eu tenho tudo isso registrado. Eu sou daquelas pessoas que separam, eu não pago conta da pessoa física na jurídica e vice-versa. Que eu acho que é um dos maiores erros que todo mundo começa fazendo. Exatamente. Eu tenho minha retirada mensal, o mês que, né, não necessariamente ela é idêntica todos os meses, mas eu tenho um mínimo e à medida que eu vou precisando e tudo, eu vou me organizando para ver se a minha empresa pode me pagar mais ou não. Então, eu acho que isso funciona porque eu vivo da fotografia e eu só consigo viver dela porque eu tenho esse processo. E você consegue separar essa questão do romantismo, da maternidade, com essa questão profissional. Só que quando a gente olha o seu trabalho, ele é completamente profissional, mas você enxerga essa poesia nas suas fotos, né? Eu consigo separar bem a questão do romantismo para a realidade. Eu definitivamente não sou uma pessoa romântica em nenhum aspecto, assim. De vez em quando na vida, assim, eu gosto do romantismozinho, mas para minha parte profissional eu não tenho essa postura para lidar com o meu negócio romântica. Então, a beleza do bebezinho que a gente fotografa, a beleza da criança que tá ali, ela me encanta na hora que eu tô olhando através da câmera. Mas eu não deixo que isso leve, que isso dê o tempero do meu trabalho no sentido profissional, no sentido de business. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou nossa, fulano me pediu para poder fazer uma sessão do filho dela, o filho dela é tão lindo, eu sou tão apaixonada. Eu vou lá fazer então, né? Mas ela não tá podendo pagar, então, não. Eu não tenho essa coisa, eu vou, mas é um negócio. Então, eu vou chegar lá e eu vou ficar encantada, eu me deixo levar, que é onde talvez dê esse toque dessa paixão, né, dessa poesia, quando você olha pra foto. Porque naquele momento que eu tô com a câmera, isso tá acontecendo. Antes de eu ir, depois que eu saio, não tá acontecendo. Então, eu vou ter aquilo ali, bem, quanto é que a cliente está me pagando? Por quanto tempo meu ela tá comprando? Ela tá comprando 1h30. Então tá, aquela 1h30 eu tô ali de corpo e alma e apaixonada e extremamente envolvida. Se for um cenário romântico no sentido de família, de personalidade dos clientes, eu tô romântica. Se é um cenário rock, eu tô rock, eu me envolvo. E na hora que acaba aquela hora que ela comprou, acabou e vamos pro outro momento do dia. É isso aí. Mari, a gente vê, bom, não sei se todo mundo vê, mas nós que somos amigas, nos falamos sempre, eu percebo que a sua agenda é muito lotada, tanto que a gente teve dificuldade para marcar esse bate-papo aqui, mas você tem um número de sessões, não vou nem falar por mês, mas por semana, que não é tão comum a gente ver dentro do mercado da fotografia de família. Nós temos, em geral, assim, agendas boas, cheias, mas a sua é abarrotada, né? Eu não sei como é que você dá conta de tudo isso, né? Então, eu queria saber como que você administra, como você consegue essa agenda, se ela se você trabalha uma comunicação para isso, se é do boca a boca, e se você tem dicas para dar para a galera, porque todo mundo tem o sonho de encher a agenda, né? Eu sei que na hora que enche, a gente dá uma enlouquecida, porque daí não sobra tempo para nada, mas que o sonho é de ter uma agenda lotada, Bom, como que eu dou conta, eu não faço a menor ideia. É o caos. É um caos.
Antes de começar a falar, eu vou deixar bem claro. Tudo que eu vou falar não é uma queixa, é uma constatação bem feliz. Porque às vezes quando a gente reclama de uma coisa, as pessoas acham que a gente está reclamando. Eu não estou reclamando. Eu vou falar das dificuldades, que vai parecer uma, entre aspas, uma reclamação, mas não é. É uma constatação, mas eu sou extremamente feliz com a minha agenda e com todo o caos que ela é. Bom, sim, minha agenda é uma loucura. Eu fotografo entre 30 e 35 sessões por mês. Esse ano foi a média. Esse ano eu tô na média de 32 ou 33, eu tenho anotado, mas minha agenda não tá aqui, eu não sei, mas 32 ou 33 até agora, até setembro, até final de agosto, né? Eu fechei agosto com essa média de sessão. E eu aprendi a viver sob pressão nesse sentido. Tem dia que eu surto, eu fico cansada, mas como eu sou extremamente organizada, nesses anos todos eu errei 2 vezes, eu marquei 2 clientes no mesmo dia, no mesmo horário. O que eu acho tipo 2 partos, né? Que não dá. Uma cliente me liga, eu tava fazendo newborn, a cliente me liga, você tá chegando? Eu falei, senhor, estou chegando aonde? Eu já estou onde eu tenho que estar. Aí eu falei, não tô chegando, não, eu tô fotografando. E aí eu me virei nos 30 e atendi a cliente depois. E a outra eu marquei mesmo os 2 clientes no mesmo dia. Numa segunda tarde eu marquei 2 clientes. E aí eu tive que remanejar, enfim. Mas eu consigo manter a parte de organização da agenda bem bacana. O que eu tenho que gerenciar muito é meu nível de estresse, meu cansaço físico, porque as sessões, a gente que trabalha com criança, né, cara, a gente sabe tanto que uma sessão infantil é cansativa. Muito. Mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Fisicamente, Então eu tenho que gerenciar muito esse cansaço meu, porque eu tenho esse volume de trabalho, graças a Deus, por mês, e o principal é que eu que trato as minhas imagens. Sim. Então, eu tenho trabalho, se eu tenho 30 sessões, eu terminei esse mês com mais 30 sessões que eu tenho que entregar dentro do meu prazo. Então, é um volume absurdo de pós-produção. Isso já me estressou muito. Eu já tive meus momentos de crise, eu já tive momento que eu falei, não é isso que eu vou fazer mais da vida, porque não tem condição. Mas com toda a consciência de que não era isso que eu queria dizer. Era que eu precisava, basicamente, de me organizar. Porque o que estava acontecendo era muito bom, é um sucesso muito desejado, é um objetivo alcançado, e eu não ia deixar justamente essa coisa boa toda acabar com o meu negócio. Então eu precisava de me organizar. Como que eu faço hoje? Eu já tenho hoje uma antecedência boa de marcação de agenda. O mercado aqui em Belo Horizonte, né? As minhas clientes, os meus clientes, eles me procuram. Eu já tenho sessões, por exemplo, agendadas para dezembro com uma certa quantidade, assim, relativamente ok para a gente estar em setembro. Então, elas já me procuram com antecedência. Eu bloqueei imediatamente todos os meus finais de semana para eu poder escolher o que eu vou fazer final de semana. Então, por exemplo, eu não faço sessão final de semana mais, só de segunda a sexta. Porém, se a cliente fala, meu marido mora fora, eu só posso tal horário e tudo mais, eu tenho uma taxa, eu cobro uma taxa e a sessão fica quase o dobro do preço. E se quiser pagar e eu tiver que fazer essa sessão no final de semana, pelo menos eu vou ganhando o dobro. Durante a semana, eu facilito para clientes de várias formas, no sentido, assim, de uma certa flexibilidade de horário. Eu tento dividir o meu dia em 2 períodos, manhã e tarde. Então, todos os dias eu tenho uma sessão de manhã e uma sessão à tarde. Só um parênteses. Eu te falei que hoje era meu dia off, porque ontem eu trabalhei de manhã e de tarde, né? No domingo. Isso. Aí hoje a gente tá aqui no bate-papo. Lógico que eu já tenho uma gestante à tarde, mas tudo bem. Você acabou marcando no seu dia off. Você aproveitou, né? Eu tava off, gente, o dia. Então por que ele tá off? Eu abri. Aí, então, eu separo meu dia em 2 períodos. E quando o bicho pega, uma das estratégias que eu uso é o seguinte: como eu fotografo na casa do cliente, como eu fotografo bebês, por exemplo, de 3, de 6 meses, e como eu faço muita questão dos pais participarem, não só as crianças e a mãe, mas dos pais participarem, eu descobri que tem um horário, que é mais ou menos o horário de almoço, vamos dizer assim, que funciona muito para algumas famílias. Eu também acho. Pois é, ele não existe na minha agenda fixo, eu não tenho essa opção, eu não ofereço esse horário, mas quando eu preciso de encaixar, eu quero pegar algum contrato a mais, ou então eu precisei de desmarcar, igual semana passada o Francisco quebrou o pé, eu precisei de ficar mais com ele, então eu abro. Então sexta-feira agora eu vou ter 3 sessões. Eu faço uma de manhã, de 8h30 às
às 10. Depois eu faço uma de 11 a meio de meia, uma hora de 11h30 a 1, uma coisa assim. Venho para casa, almoço e às 3, 3h30 eu começo a minha sessão. Então eu penso o seguinte, se eu trabalhasse em qualquer escritório, eu ia trabalhar 8 horas de segunda a sexta e eu ia ter, se fosse um escritório bem bacana, 2 horas de almoço. Eu aplico isso no meu dia como fotográfico, vamos dizer assim. Então, bom, eu tive 3 sessões, é cansativo, eu consegui entre uma sessão e outra ir no banco, então, passar no meu escritório alguma coisa, fazer, e aí eu levo de boa isso, eu falo, é um trabalho como qualquer outro. É isso aí. Dicas, Mari, para a galera conseguir mais ensaios? Você acha que está dentro dessa parte de planejamento, organização, divulgação? Tá, mais ou menos, né? Na hora que você falou de dicas, eu fiquei pensando, é difícil a gente pegar uma coisa tão intangível que é o nosso modo de trabalho e colocar em palavra, né? Criar uma receita, né? Que primeiro que não existe, e se existisse não seria igual para todo mundo, né? Exato. Por exemplo, já de cara eu já falo, né? Você mora em São Paulo, eu moro aqui em BH. Eu sei que essa possibilidade de atender na casa do cliente, ela é muito tranquila para mim aqui em BH. Uhum. Em São Paulo, eu sei que é prática. Eu fotografo em São Paulo também, né? Você sabe. Inclusive, eu tô indo para aí segunda-feira que vem. Inclusive, o seu quarto já tá pronto. Então, eu fotografo em São Paulo e eu tenho total noção que é quase impossível, dependendo de onde as pessoas moram, a gente atender isso em casa. Mas a minha realidade é em Belo Horizonte e eu consigo fazer isso aqui. Então, a primeira dica assim, que eu daria é para conhecer o mercado e as possibilidades que a sua cidade tem, porque baseado nisso você vai conseguir traçar o seu plano de ação. Então, isso é uma primeira dica. Uma segunda dica que eu acho que, assim, para mim foi fundamental é que, como eu vou para a casa do cliente, eu tive que aprender, eu tive que prestar muita atenção, não é nem aprender, prestar muita atenção no meu modo de relacionamento ali com o cliente no ambiente íntimo deles. Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu percebo como que os clientes eles ficam à vontade e como eu consigo como eu preciso e consigo me adequar à realidade de cada casa que eu vou. Então, eu acho que isso já te faz ser uma referência no sentido assim, nossa, morro de vergonha de fazer sessão de fotos, fico com vergonha da fotógrafa, não sou modelo e ela vai vir aqui na minha casa, mas a minha casa não é uma casa chiquetérrima, arrumadérrima, é bagunçada porque tem 3 meninos morando aqui e eu vou ficar com vergonha, beleza. Mas aí a amiga da pessoa já fez a sessão e ela vai falar, relaxa, você não tá entendendo, você não vai sentir absolutamente nenhuma preocupação em relação a isso, você vai ficar super à vontade. E aí quando eu chego na casa da cliente, eu tento fazer uma leitura rápida, como que é esse ambiente? Um ambiente mais formal, uma cliente mais formal, mais relaxada, é uma cliente que tem uma casa mais, vamos dizer assim, bagunçada, uma casa mais arrumadinha, e de acordo com essa leitura, eu vou me comportando para, vamos dizer assim, para me adequar àquilo ali. Então, se é uma cliente que fala muito, que fala pouco, se é uma família que faz piada, eu não vou chegar para uma família que é toda formal e não faz piada, fazer piada. Então, a gente tem que se tocar de como se comportar ali, né, como se relacionar com aquela família dentro da casa dela. Então, entrar na mesma vibração da família, né? Exato, entrar na mesma vibração. Se fala baixo, você fala baixo, se fala alto, você dá risada e fala alto junto. Exatamente. Exatamente. E aquela coisa, ver ver isso, se adequar e agindo naturalmente, independente de ser a sua vibe ou não. Então, isso eu vejo que é uma maneira bacana. E a terceira dica, para falar que são 3, que eu acho que funciona muito, talvez essa seja assim, a principal. É você olhar, eu falei isso aqui, mas só transformando em dica oficial. É olhar o trabalho, né, o nosso processo de trabalho como fotógrafo, como processo de trabalho de qualquer outra profissão. Quando eu conseguir enxergar, igual eu falei, todo lugar eu trabalharia 8 horas de segunda a sexta com 1h30, 2 horas de almoço, na hora que eu conseguir trazer isso para minha realidade, né, para minha empresa, ficou muito tranquilo eu me permitir sem estressar, sem dar chilique de criatividade. Eu não tenho esses chiliques artísticos, sabe? Uhum. De que eu preciso de ter o meu suspiro. Não, eu trabalho de segunda a sexta. De final de semana também? Sim, tem final de semana, porque batizado, por exemplo, só acontece final de semana. Uma festa infantil de 1 aninho que eu faço dos meus clientes, só acontece final de semana. Então, nessas situações, eu trabalho. Mas o dia que eu entendi que a semana estava aí para trabalhar e que não é porque eu sou fotógrafo e posso fazer meu horário que eu posso não trabalhar numa quarta-feira o dia inteiro, sabe? É isso. Então, essa talvez seja a terceira dica.
Francisco está com o pé quebrado. Ter filho é sempre uma aventura, né? Com essa agenda maluca que você tem, lotada, como é que você faz para equilibrar aí o seu dia a dia com o Francisco? Sei que o Thiago passa boa parte da semana em outra cidade por conta do trabalho. Como que é, assim, esse equilíbrio da vida pessoal com a sua agenda, sua rotina com o Francisco e com o Thiago? Você tem uma rede de apoio? Como que você faz isso, a mágica? É mágica, exatamente. Só mágica. É só Só mágica, assim, gente. né? Só assim, é meio bruxaria, com macumba, candomblé, assim funciona. Bom, vamos lá. Eu tenho um filho só, né? O Francisco. Eu tenho esse tanto de filho, que é o Francisco, que é uma delícia. E o Thiago mora fora de segunda a sexta-feira. Então, agora ele tá pertinho, ele tá em Ouro Preto, que é pertinho aqui de BH, ele é engenheiro, mas ele já morou, tipo, em Imperatriz, no Maranhão. Então, ele vinha de 15 em 15 dias. Então, realmente sou eu e eu. Aqui de segunda a sexta-feira, eu e eu com a minha agenda, com o meu escritório, com a minha casa, com o Francisco, comigo mesma, com a minha vida social e com a minha vida pessoal. Alguma coisa fica para trás, vamos dizer assim. Não, eu entendi porque que você colocou nos seus stories de hoje que, tipo, Netflix, óbvio, da meia-noite às 3 da manhã, né? Uai, ontem eu fui dormir 2h15 assistindo série. Mas é porque eu preciso de ter. Essas são as minhas escapadas criativas. Eu olho a série, igual essa, por exemplo, que eu estava assistindo ontem. Eu não preciso de ter a pausa durante a semana bem Não é isso. Mas na hora que eu tô de meia-noite às 2, que eu falo, nossa, deitei na minha cama depois de um dia que eu ralei e agora eu vou ver. Aí eu olho a série e eu falo, gente, que luz escandalosa de linda. Aí, no dia seguinte, e juro que eu penso muito assim, a gente pensa, né, cara? A gente olha com um olhar muito assim. E aí eu falo, que delícia. E isso, essa coisa que eu vi às 1h15 da manhã, depois de trabalhar 8 horas ontem, eu falei, putz, na hora que eu for fazer a sessão de hoje à tarde da minha gestante, eu vou tentar ver se eu faço aquela luz, porque ficou muito bonito. Então, meio que, por isso que eu não deixo de fazer. Bom, o Thiago mora fora, de segunda a sexta. O Francisco, ele é uma... A gente fala criança ainda, Cá, com 12 anos? Pode falar, a gente vai falar até quando ele estiver uns 40 então anos, a gente pode ele falar. É uma criança linda, super independente. Ele é uma criança extremamente fácil de lidar, é uma criança extremamente independente no que diz respeito assim, aos cuidados que ele tem que ter com ele mesmo. Então, assim, a gente não precisa mais aos 12 anos de ficar ali de babá. E ele me escuta muito, pode não falar nada na hora, você fala, você acha que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas não. Ele não retruca e ele não concorda, mas ele escuta. E você vê o próximo passo ali depois dele é exatamente com aquela sugestão, com aquela dica, com aquela ordem, sei lá, que você deu para ele. Isso me facilita muito. A personalidade do Francisco me ajuda, assim, imensamente. Eu tenho uma rede de apoio, sim. Eu tenho a Cristiana, que trabalha comigo. Ela tá comigo tem 9 anos. E é meu braço direito, esquerdo, pé, mão. E faz um estrogonofe muito gostoso. Faz, não faz, cara? Não é? Faz, muito bom. Estrogonofe, muito bom. Ela cozinha super bem e ela me ajuda demais com o Francisco. Então, por exemplo, eu me organizei com as minhas sessões para que eu consiga sempre levar o Francisco na primeira atividade do dia, que são as atividades extracurriculares, ou seja, não da escola, porque ele estuda à tarde. A escola dele, cada ano é um horário. Então, ele estuda à tarde. Então, eu levo ele no primeiro momento e eu também me organizo de forma que eu sempre busco ele na escola. Esse meio do tempo, esse meio do dia, ou seja, buscar numa atividade e levar para a escola, a Cristiane me ajuda muito fazendo isso. A minha mãe e meu pai me ajudam muito fazendo isso. Então, agora a gente está conversando, a aula dele acabou às 10h15, meu pai que tá pegando ele na aula. Então, eu conto com esse apoio, eu acho super gostoso, inclusive, eu poder ter isso, e ele poder ter isso, e meus pais poderem ter. Vizinha de prédio, os meninos estudam na mesma escola, então vai com uma, eu volto com outro. Então, a gente se organiza dessa forma. Então, eu tenho uma rede de apoio que me salva muito. Quando eu viajo para palestrar, eu preciso... Semana passada eu estava em Natal, então eu fui segunda e voltei na quarta noite. Ele vai para casa da mamãe. Então, eu tenho essa rede de apoio, graças a Deus. E para situações que você precisa ficar mais tempo fora, Mari? Por exemplo, o ano passado, eu lembro que você veio num período assim, de muita reflexão em relação ao seu trabalho, um interesse por retratos começou a nascer de uma forma muito, muito forte, muito presente em você, e você acabou indo para
Londres. Você ficou um tempo em Londres, você com você mesma, suas reflexões, e acabou fazendo um curso com a Paulina Duxman, é isso? Duxman, aham. Fala pra gente um pouquinho assim dessa viagem, desse curso, e como é que ficou a sua rotina no Brasil, quer dizer, a sua não rotina, A minha não, né? A rotina do Francisco, no caso, aqui no Brasil. Bom, eu, final do ano passado, uma crise existencialzinha básica, né? Acho que todo mundo passa por isso em qualquer profissão também, principalmente nessas profissões que exigem uma criatividade mais apurada, né? Uma fonte de inspiração mais frequente, enfim. Eu estava num processo meio tenso com o meu trabalho e eu comecei, né, eu já tinha essa paixão assim, com essa questão de retrato, tanto que o Francisco, as fotos do Francisco são basicamente todas assim, mas eu falei, eu preciso de dar uma arejada, eu preciso dar uma respirada, mas não assim porque eu tenho problema pessoal ou porque tem problema que a agenda não tá enchendo, não, era para mim mesmo, um momento de reflexão meu. E eu gostava muito do trabalho dela, eu gosto muito desse tipo de trabalho, que é esse retrato infantil, né, fine art, mas não especificamente na questão, assim, eu falo fine art porque é o título dele, mas mais no modo de execução dele, no resultado final ali, sem a questão da impressão, a questão da venda em si. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito. E aí, aquelas coisas que né, o universo conspira a favor, eu consegui. Ela não ia dar mais workshop no ano passado, e de repente ela abriu essa turma do além, que inclusive foi extremamente diferente. Foram 3 dias de imersão no interior da Inglaterra, numa cidade que chamava Stratford-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare. E a gente ficou numa fazenda inglesa, fomos 10 fotógrafas, mais a Paulina e a assistente dela, e foi delicioso, assim, foi extremamente inspirador, veio muito de acordo com o que eu estava, muito de encontro com o que eu estava precisando, e obviamente teve a parte técnica que, para falar bem a verdade, algumas coisas eu acho que não são tão aplicáveis aqui, né? Tudo tem que se adequar, obviamente, né? À nossa realidade, ao nosso país, à nossa cultura, mas foi muito gostoso. E eu fiquei com isso 10 dias fora, né? Em plena atividade, novembro, Francisco com aula, Thiago ficando fora de segunda a sexta, mas eu precisava. E o Francisco ficou com meus pais, e eles ficam super bem juntos. O Francisco, desde pequeno, foi muito acostumado a ficar com eles. E eu vou, sabe? Eu não tenho essa preocupação. Uma coisa que eu acho importante falar, cara, eu ouvi as outras entrevistas até agora, né, as 3 primeiras, e eu ouvi conversando com outras fotógrafas e tal. Uma coisa que eu atribuo muito ao momento de vida que eu tô, à carreira que eu tenho hoje, né, a minha capacidade de dedicação à profissão, é que, diferente de algumas fotógrafas, eu não parei o meu trabalho como fotógrafa para virar mãe. Eu me tornei fotógrafa depois de ser mãe, com o meu filho já maiorzinho. E isso me deu muita liberdade, porque eu não precisei de começar, interromper, que eu acho que é uma lacuna que fica muito forte ali, é muito difícil, as fotógrafas acham muito difícil depois recuperar aquele pique, aquele ritmo, aquela inspiração, enfim. Como o Francisco já era maior, eu consegui ir me dedicando e me envolvendo e mergulhando nesse mundo com mais tranquilidade, claro. E também eu consegui dar essas minhas saídas e conseguir me dedicar para um curso igual a esse, ou para poder passar um tempo fora para um congresso, para uma palestra, enfim. Eu consegui ter esse tempo por conta, talvez, do momento em que eu coloquei a fotografia na minha vida. E Mari, você foi recentemente convidada para dar uma palestra fora do Brasil agora, em Portugal, né? Eu acho que vai ser no ano que vem. Como é que foi esse convite? Da onde que é? Que congresso é esse? E imagino que o Francisco vai ficar bem amparado da mesma forma que com seus pais. A rotina vai ser essa, né? Vai para casa dos seus pais, sua rede de apoio, a Cristiana. Mas fala um pouquinho desse convite. Pois é, cara, fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque é muito, muito bacana quando a gente começa a ver que o mundo vai ficando pequeno, né? E a gente consegue dar passos grandes e que esses passos a gente torce para que daqui a pouco eles sejam num tamanho normal pra gente. Então, eu fui chamada ele chama Helder, ele é presidente da Associação Portuguesa de Profissionais da Imagem. Ele é uma associação em Portugal que tem, eu não
sei te falar exatamente, 250, 300 associados. E todo ano eles fazem esse evento que chama The Way, em Portugal, e cada ano numa cidade diferente. Então já teve em Lisboa, ano passado foi em Porto, e esse ano vai ser em Viseu, que é uma cidadezinha que fica 1 hora mais ou menos de Porto. Esse ano não, né? O ano que vem vai ser em 2020. É um congresso super amplo de temas, tem desde casamento, vídeo, natureza, newborn, família. Então, ele me convidou, depois que ele assistiu minha palestra que eu dei agora no Click Family. Isso. Então, assim que eu acabei, que eu desci do palco, ele sentou e começou a conversar e me fez o convite. Eu fiquei super feliz. E fiquei mais feliz ainda que ele me chamou para palestrar e para falar sobre um assunto que hoje eu amo de paixão, que é justamente a questão da fotografia de família, dessa parte mais de retratos, como que eu trago os retratos para dentro da minha sessão ali na casa do cliente, ou seja, não é uma coisa que eu faço no estúdio, e vem muito de encontro com o que me dá muito prazer hoje fazer. Então, além de eu estar feliz, de eu estar indo, né, para lá, para poder falar sobre esse assunto e tudo mais, eu estou muito feliz por ser justamente sobre este assunto, que é o que me encanta hoje. Brilhou! Brilhei! Mari, certeza que a Paulina Duxman seja uma grande influência no seu trabalho, ou uma referência, pelo menos, né, do tipo de trabalho que você gosta. Além dela, você tem mais alguma influência ou referência ou inspirações? Bom, cara, acho tão difícil isso. Quando eu comecei a fotografar, acho que todo mundo, né, quando começa a fotografar, tem aquele tanto de nome que gosta, né? E depois vai passando o tempo, eu acho difícil, assim. Depois a gente se torna o nome, né? Assim a gente espera, né? A gente espera. Qual a sua influência e referência? Mari Siqueira. Aê! Tá ótimo. Mas eu acho assim, hoje eu não tenho exatamente o fotógrafo ou a fotógrafa que é uma inspiração que eu falo, nossa, eu tenho isso, né? Eu gostaria de seguir uma linha. Não, eu tenho muito o estilo da linguagem, que vários fotógrafos podem desenvolver aquela mesma linguagem, aquele mesmo estilo. Então eu sigo muito no Instagram. Ano passado, com a minha crise, né, existencial, eu dei uma limpa no meu Instagram, assim, eu deixei de seguir muita gente, e eu fiz como é que eu fui fazendo essa limpa? Eu fui fazendo no sentido, assim, de feeling. O que eu sentia quando eu tava vendo a postagem de determinada pessoa, entendeu? Uhum. E à medida que eu ia sentindo bem ou mal, ou não gostava, ou achava inútil, ou me incomodava, enfim, eu ia tirando, ou ia mantendo. E aí o que eu vi foi que eu acabei ficando com várias páginas que são tipo de curadoria de imagens. Então elas postam imagens dentro de uma mesma linha de vários fotógrafos diferentes. Então tem uma página que eu vivo seguindo que chama Dirt Boot and Messy Hair. Essa página, ela é muito de casal, fotografia de casal, de casamento, uma coisa meio borrô, meio retrô, mas eu acho linda. Toda vez que eu vejo a foto, que eu vejo as fotos que eles postam lá, eu falo, nossa, eu queria fazer isso. E aí acaba que eu levo uma coisinha pra sessão ou pro meu tratamento. Então, não sei nem quem são os fotógrafos, assim, acho que eu nunca prestei atenção pra ver quem é o fotógrafo, o dono daquela foto que a página postou, sabe? Uhum. Mas é uma coisa que me dá, assim, que eu gosto de ver. Eu sigo algumas páginas também de fotografia infantil. Uma chama Candid Childhood, uma coisa assim. Depois eu posso te passar esses nomes. Que, idem, elas são fotos de uma mesma linha, que é uma linha que eu gosto, de vários fotógrafos do mundo inteiro. Uhum. Então, isso é bem bacana, assim. Eu não sigo especificamente um fotógrafo ou X fotógrafos, mas a inspiração... e tem uma coisa. Eu sigo milhões de páginas de arquitetura e decoração. Que legal, Mari. Como eu descobri depois que como eu vou para a casa do cliente, eu lido todo dia com uma arquitetura e uma decoração diferente. E aí, quando eu vejo as fotos, por exemplo, das páginas de arquitetura, de decoração, de arquitetos, né, de projetos, na hora que eu olho para a foto, eu faço aquela imagem assim na minha cabeça da pessoa naquela foto, por exemplo. Sensacional. E quando eu chego na casa do cliente, às vezes a casa dele me lembra alguma coisa que eu vi dessa coisa de arquitetura, de decoração, e eu consigo colocar o cliente exatamente com aquela imagem que eu tive quando eu vi aquilo ali numa revista ou no Instagram, ou enfim.
Então, talvez essa, para o meu dia a dia, seja... Eu tenho uma pastinha no meu telefone só chama Inspirações Decor. Então, eu tenho essa página que vai desde paleta de cores de uma decoração, a disposição de móveis, a texturas de parede. E são coisas que eu uso muito quando eu vou fazer uma composição na casa do cliente. Nossa, que legal isso, Mari. Uma dica bacana para quem trabalha na casa do cliente também e sem pensar no quanto de referências que você traz dessas imagens, né? Muito bom. Bom, nosso bate-papo está chegando ao fim, milagrosamente. A gente não falou tanto quanto falamos durante a semana. Mas eu queria que você deixasse, Mário, os seus contatos aqui, como que é mais fácil do pessoal falar com você. Deixa seu Instagram, onde que as pessoas te acham. Quem não conhece seu trabalho ainda, que eu acho difícil, mas como que elas têm acesso ao seu portfólio? Tá, bom, aí, aproveitando esse gancho que você me deu, você me perguntou lá atrás, uma hora assim, como que você ter essa agenda cheia? É marketing? É divulgação? Gente, é o meu calcanhar de Aquiles, eu sou terrível nisso. E depois que eu fui chamada agora para Portugal, ele falou assim, eu preciso que você me passe seu Instagram, seu Facebook, seu site, seu blog, seu não sei o que. Eu falei, bom, disso tudo eu só tenho Instagram para te dar. E aí, eu fiquei com um pouco de vergonha. Então, o meu site, agora essa semana ele vai pro ar. Então, agora eu vou ter site para passar. Mas, por enquanto, o meu Instagram é Mari Siqueira Fotografia. O meu site é marisiqueira.com. Eu tenho meu notebook, mas eu não uso profissionalmente, né? Eu não uso para trabalho. Eu tenho, porque muitas coisas a gente precisa de ter, até para usar o Instagram, né? A gente precisa de ter. Então, eu tenho minha página no Face. E é isso. E tirando isso, são os congressos, né? Que acaba quando eu viajo para palestrar, eu acabo levando o trabalho, né? As pessoas começam a conhecer um pouquinho, mas basicamente é no Instagram. Isso aí, e esse mês tem DigiPix Day Experience em BH, hein, né? Dia 25 de setembro você tá lá com uma palestra. Exato, dia 25 de setembro eu tô lá, minha palestra é às 9h30, o evento começa às 8h30, somos 4 palestrantes, e eu achei super bacana a grade que eles montaram para o evento, que ficou bem eclética, que eu acho, né, o que eu falei lá no começo, eu acho importantíssimo. Belo Horizonte é super pobre de evento, eu sempre falei isso, e eu acho que quando a gente tem uma oportunidade dessa, igual a DigiPix está trazendo, e a gente precisa de aproveitar, os fotógrafos precisam de aproveitar, porque é muito gostoso a gente ter esse momento de compartilhar. Eu vou falar especificamente sobre Descomplicando a sessão newborn na casa do cliente, que é o meu dia a dia. Então, vou falar da minha relação com a sessão newborn, que é uma relação curiosa. Lá eu vou contar de verdade o que ela é, mas é uma relação, no mínimo, curiosa. E como que eu fiz para poder descomplicar esse processo indo na casa do cliente. Então, acho que quem estiver por aqui, vale a pena não perder. É isso aí, aproveitem, povo de BH, região, não percam a Mari. E a DigiPix tem investido muito nesses pequenos encontros, né? Essas experiências. E BH parece que tomou gosto, né? Ano passado a gente palestrou juntas também no DigiPix Day. Sim, sim. E esse ano, de novo, eles estão levando o evento aí para BH, que eu acho super importante, essa diversificação, sair um pouco de São Paulo, né? Que tem muito evento. E BH tem fotógrafas maravilhosas, o Brasil tem fotógrafas incríveis para compartilhar esses trabalhos, essas experiências. E muito sucesso para você lá, Má, em toda a sua carreira, em suas viagens, seus congressos. Eu adorei nosso bate-papo aqui hoje. E em breve eu te espero aqui. Seu quarto está pronto já. Semana que vem a gente se vê. Eu adorei também. Tô achando essa série super bacana. É muito gostoso a gente ver como que cada uma de nós se vira não é nem nos 30, é nos 1000, para poder dar conta disso tudo. Exato. E minha mãe fala uma coisa que é interessante. Quando a gente ficar mais velha, a gente vai sentir saudade dessa adrenalina toda, dessa bagunça, sabe? Então acho que a gente tem que compartilhar e tem que se virar mesmo para poder conseguir viver com o máximo de intensidade possível esse é nosso momento de vida. Maravilha, Mari, um beijo para você, sucesso, beijo, mais amiga. Sucesso ainda, e pessoal, obrigada, a gente se vê na próxima edição do Papo Família.